Ah, alô? Ah, agora foi. Já comecei mal, hein? Mas vamos fugir. Alô, alô, gente. Esse é o Hangout Eu Leio Brasil. Hoje estamos aqui com uma blogueira, autora de dezenas de fanfics baseadas na série Crepúsculo, que publicou esse ano um livro pela editora Jangada e já é sucesso, já foi um sucesso enorme na Bienal de São Paulo. Com vocês, Kel Costa. Oi, gente. É pra Bom, falar, gente, né? daqui a pouco a gente volta para você, Kel. Deixa eu falar só, apresentar aqui também, né, a presença do nosso querido Leonardo Barros. Olá. Grande entrevistador, que tem um recadinho pra gente. Pois é, então você que acompanha sempre o Eu Leio Brasil, está acostumado a ver o belíssimo rosto, o belíssimo e simpático rosto da Janaína. Hoje você não está vendo porque ela está amarrada dentro do meu guarda-roupa, nós demos um golpe, eu e o Landulfo, e tomamos o programa Eu Leio Brasil. Não, é brincadeira, a Janaína teve um problema pessoal, ela passa bem, mas é um problema realmente que a gente não pode dizer o que é, mas ela não pôde gravar, ficou muito chateada. Mas como nós somos um grupo coeso, unido, eu e o Landulfo vamos levar a entrevista aqui com a Kel, com muito prazer, com muita alegria e informação. E eu vou fazer a primeira pergunta, Kel. Muitas autoras nasceram já a partir do universo de Crepúsculo, né? Você que escreveu fanfics baseados nesse universo, atribui isso ao magnetismo da série de livros ou à história da autora que construiu o sucesso, mesmo tendo como atividade principal ainda ser dona de casa e resolveu assumir esse lado escritora e lutar por isso e conseguir o sucesso que conseguiu? Qual desses elementos você acha que foi mais importante? Primeiro, boa tarde para os que estão assistindo. Então, Landulfo, eu acho que tem muito da história mesmo. Porque Crepúsculo chegou numa época que Harry Potter era febre, né? E as meninas da faixa dos 14, 15 anos, elas não tinham assim uma série tão focada em romance e um lado sobrenatural para se apegarem. Então eu acho que a parte das fanfics mesmo, o sucesso que Crepúsculo fez, tudo bem que a Stephanie também, lógico que ela tem uma culpa, né, nessa parte, mas eu acho que a história mesmo é que cativa. Nem tanto pela parte do vampiro, tá? Eu já até adianto que eu gosto muito de vampiros, mas os vampiros de Crepúsculo não são os meus favoritos. Esse negócio de brilhar, de tomar sangue de animal, não é muito a minha praia, não. Pô, isso é uma bomba, isso eu não vi em entrevista nenhuma até agora, hein? É verdade? Primeira vez. Furo de reportagem. Ai, meu Deus. Já começo causando. Mas o romance... Se eu não fosse sua fã, eu já ia agora, tá? Só pra deixar... então tá bom, que bom. Mas é verdade, gente, eu acho muito chato essa... Tanto é que até queimou muito o filme dos vampiros, sabe? Edward de Brilhar. Mas assim, o pessoal gostou, eu também sou super fã da saga, mas mais por causa do romance mesmo. Que eu acho bonito o romance deles dois, aquela coisa proibida, né? Então, eu acho que foi por causa disso mesmo, a estouro. Legal. Léo, antes de eu passar para você, meu amigo, deixa eu emendar logo, porque ela começou a falar de um assunto que estava numa outra pergunta minha, só para a gente não perder o ponto. Você falou aí já dessas características da série e de livros que você achou interessantes e algumas que você não achou, né? E a série Crepúsculo tem muitos detratores, mas tem muito mais fãs, né? Tem muito mais gente que, bom, eu acho pelo menos, tem muito mais gente que é apaixonada pela série do que detratores. Mas... É claro, nem todos os elementos dessa série influenciam, vamos dizer assim, os escritores que nasceram, vamos dizer assim, estimulados por esse momento, por essa série, e usaram esse ferramental das fanfics para começar a colocar para fora seu eu escritor, né, não necessariamente vão estar curtindo e gostando de todos os elementos, né? Sim, você falou um pouco dos elementos da história. Agora, com relação à escritura, à escrita da Stephenie Meyer,
você realmente gosta da forma com que ela escreve? O que é que você está pegando como influência dela, que você curtiu e que você quer que esteja em suas obras e você estimula que esteja, e o que é que você tenta, de alguma forma, evitar, que não é muito a sua praia? Dá para fazer essa correlação? Eu gosto muito de Crepúsculo, mas assim, eu não acho que eu me inspire no jeito da Stephanie de escrever. Eu gosto muito, sim. Ela escreve com simplicidade, ela fala direto com o jovem, mas eu não digo que ela me inspira, mas assim, eu tento evitar o máximo possível dos clichês que eu vejo não só nos livros dela, mas em geral, entendeu? Como eu também gosto muito de ler, e eu leio muito sobrenatural, essa foi até uma parte importante na hora de criar Fortaleza Negra, eu tentei fugir o máximo dos clichês que a gente já conhece por aí. Ah, legal. E aí encaixa com a pergunta que você me falou que ia fazer, né, Léo? Exatamente. Então, primeiramente agradecer, né, a Kel pela gentileza de atender ao convite, né, da gente para vir participar. E assim, é meu. Fazendo as minhas pesquisas, né, me aprofundando sobre a sua pessoa, eu entrei no seu site e vi realmente que você tem um blog, né, que antes de... que surgiu até a dúvida, o que é que veio antes, o blog ou as fanfics? As fanfics vieram antes. Eu comecei a escrever fanfic em 2008, certo. E o blog, o It Cultura, eu criei em 2010. Pronto. Tá. E aí a minha pergunta é o seguinte, eu imagino que você tenha começado também no blog fazendo resenhas dos livros que você lia, até de livros nacionais, acaba fazendo aquela crítica e tal. Como nós somos autores, nós sabemos que, apesar de termos uma crítica massivamente positiva, sempre tem alguns blogueiros que fazem aquela crítica mais, assim, ferrenha e tal. Como foi essa sua... O fato de você ser blogueira antes de ser escritora ajudou você ou atrapalhou? Porque às vezes o que a gente sente também é o seguinte, os blogueiros que são um pouco mais críticos, quando eles lançam um livro, eles também são mais criticados. Isso aconteceu com você ou não? Foi melhor? Ajudou ou atrapalhou? Me ajudou um pouco no sentido de já estar preparada para as críticas. Porque realmente o blogueiro, hoje, ele está muito crítico e tem... Lógico que há exceções, mas tem uma leva que ainda tem um certo preconceito com a literatura nacional. Eu digo isso sem problema nenhum, porque eu comecei o blog apoiando a literatura nacional. As minhas primeiras parcerias foram de autores nacionais. E eu sempre tive muito respeito na hora de fazer resenha, mesmo não gostando do livro. Eu tentava ao máximo só mostrar os pontos negativos dele, mas sem entrar em méritos do escritor, de ter feito um trabalho ruim, entendeu? Eu sempre tentei não criticar o escritor em si, mas sim a obra. Infelizmente, isso não acontece tanto na blogosfera, entendeu? Então, o fato de eu ser blogueira me preparou justamente para isso. E foi ótimo, porque na época do lançamento de Fortaleza Negra, eu vi muita crítica em relação à capa, sabe? Blogueiros que eu imaginava que fossem amigos meus, criticando e tudo mais. Então, eu acho bom, sim. Eu não vejo nenhuma desvantagem, não, Leonardo, porque eu fui preparada mesmo para isso, para esse mercado. Eu sei que também tem muita gente que apoia, eu tenho ótimos amigos blogueiros que estão me apoiando desde o primeiro momento em que eu falei que eu ia publicar, sabe? E tem uma leva também de blogueiros autores que se autoajudam, né? Que é muito legal. Sim, isso é massa. Mas então, assim, não teve nenhum episódio, assim, onde teve Porque às vezes acontece, né? O pessoal pega pesado, às vezes, numa crítica e aí você tem que se segurar. Imagino que se você conhece a outra pessoa, o blogueiro, ou ele não faz a crítica, ou quando faz, dói mais, né? Assim, de resenha do livro, ainda não saiu nenhuma resenha criticando, não, sabe? Não sei se as pessoas não resenharam ainda, se estão adiando falar sobre isso, ou se realmente estão gostando. Mas eu tive muita crítica, sim, na época do lançamento, por causa da capa.
Aí foi demais. Mas a capa, o projeto editorial é da própria editora, não é? Você... Não, sim, foi a editora que contratou, né, o ilustrador, mas eu aprovei o resultado. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria das vezes, muita gente não entende que tem um blogueiro que é escritor e tem um blogueiro que é só blogueiro. E aí muitas vezes ele não entende assim, que o autor teve o seu livro aprovado pela editora e que a editora faz um projeto editorial, pede a opinião do autor, mas muitas vezes ela vai e contrata um artista que ele confia e tal. Então isso foge um pouco do controle do autor. Sim, eu acho até esquisito quando eu vejo essa crítica à capa entrar na crítica da obra. Né? Acho esquisito. E assim, quanto a essa coisa também da crítica, eu queria só compartilhar com você uma experiência que é interessante, acho até que pode lhe ajudar. Eu tenho um pensamento já bem formado em relação a essa coisa da crítica. Às vezes, quando aparece uma crítica assim, muito contundente, eu escrevo uma resposta e eu não mando para a pessoa. Aquela resposta é só para mim. É só para desabafar. Entendeu? Aí eu faço, às vezes, a resposta, explico tudo, tal, não sei o quê. Aí no final eu apago no Facebook mesmo. Aí eu digo, tá, muito obrigado pela sua divulgação, e eu esqueço. E aí no começo, eu até comentava isso com minha namorada, e ela dizia, não sei como você aguenta, porque eu dizia algo, não sei o quê. E começou a passar o tempo, e eu comecei a ver que havia um comentário em comum entre os blogueiros. Que eu era uma pessoa educada, que era uma pessoa elegante, sabia ouvir crítica. Na verdade, eu estava com ódio da crítica, e ninguém sabia. Não, tô brincando. Mas é uma coisa... Até porque a raiva passa, né? Acontece. Acontece. E a crítica muitas vezes ajuda você mesmo, então... Sim. Então... Não, críticas construtivas são sempre bem-vindas. O problema é aquela crítica que arrasa com o autor, né? Só a gente sabe que passa escrevendo livro, as horas ali. Às vezes a pessoa pede parceria, você não dá, e depois ela compra o livro. Verdade. Não, isso é uma coisa também que ter o blog me ajudou, me preparou também em relação a blogueiro pedir parceria. Porque assim, eu como blogueira, no início do blog, lógico, um blog pequeno, estava começando, eu selecionava uns autores que eu achava que tinham um trabalho interessante, mandava um e-mail pedindo para fazer parceria, legal. Quando eu respondia, eu faço parceria, mas eu não tenho exemplar para te mandar, não, tudo bem, ok, eu quero divulgar o seu trabalho, me manda quando tiver podendo mandar, sabe? Tranquilo. E eu tô vendo agora como autora que eu era uma agulha no palheiro, na verdade, porque as pessoas me procuram pedindo parceria, aí eu aviso, olha, só que exemplar para resenha só com a minha editora, eu não recebo os livros e tudo mais. A pessoa não fala nem, tá bom, não responde mais. Some. E de 20% a 30% dos que você manda também nunca mais falam com você. Você manda o livro e eles... É triste, viu? É triste. Agora você teve eu imagino, né, que você falou, você fez o blog depois das fanfics, então assim, você já tinha uma interatividade muito grande com as pessoas na internet, né? As pessoas já te conheciam, imagino que quem te conhecia das fanfics foi pro blog também, uma parte delas, então você já começou esse relacionamento com as pessoas na internet de uma forma muito intensa, né? E aí a pergunta que eu te faço é, nessa hora que você está escrevendo a fanfic, é diferente, né? Você faz o livro, acabou o livro, você revisou XY vezes, você passou pela editora, você foi lá, publicou um que a gente viu, aí você bota o filhote lá na rua e você já sabe que você fez o que podia fazer por ele ali e ele está no mundo. Já a fanfic tem uma interatividade muito maior, né? Você escreve um capítulo, a pessoa já comenta, reclama, acha bom, acha ruim. Então a pergunta que eu te faço é doloroso e bom ao mesmo tempo? Foi bom, mas ainda bem que passou? Como é? Não, então, é engraçado, porque assim, eu comecei escrevendo fanfics em 2008, e realmente era muito engraçado o fato de eu ficar online até altas horas da madrugada postando, e os calos comentando lá. E em 2009 foi quando eu tive a ideia para fazer Fortaleza Negra. E como eu já tinha uma comunidade no Orkut das fanfics, eu comecei postando Fortaleza Negra para eles. Não era fanfic, mas eu postava para eles também.
Então, teve um certo acompanhamento, do início até a metade, mais ou menos, da história, eles puderam acompanhar, sabe? E foi legal essa interação, porque a gente acaba sabendo o que está agradando, o que não está, dá para dar uma mudadinha ali, sabe? Então, é uma coisa que eu estou sentindo falta agora, para escrever o 2, porque não tem mais isso, né? Eu fico sozinha escrevendo e se for bom, se não tiver bom, só vou saber quando for publicado. Mas mesmo assim, é legal ainda, porque eu tenho muito contato com a maioria dos leitores, pelo Facebook, pelo Twitter. Nossa, eu achei que é um negócio difícil, né? Então, se fosse uma pessoa mais evoluída do que eu, acho. Não é. Eu acho bem legal poder ter o contato na hora ali com o leitor, sabe? Kel, você falou aí, só fazer uma pequena incursão, que o nosso programa ele vai ser visto pelos seus fãs, pelos seus leitores, obviamente, mas ele vai ser visto também pelas pessoas que acompanham o nosso programa, e aí por esse universo aí de pessoas que estão na internet que não faz ideia do que é um calo. É um calo. Você disse que os seus calos acompanhavam. O que é um calo? Então, calo são os meus leitores são os leitores ativos, né? Com quem eu tenho contato. Quando eu escrevia fanfic, era aquilo, eu ficava de madrugada e tinha uma coisa na fanfic que era assim, você acabava de postar um capítulo inteiro, dava 30 segundos, tinha lá os comentários, posta mais, posta mais. O outro ficou 1 hora para escrever aquilo, e o neguinho leu em 30 segundos, sabe? Quero dormir, quero ir tomar banho, quero ir viver, e o pessoal lá, posta mais, posta mais. Então eu brincava, eu dizia que eles estavam me dando calos nas mãos. E pegou, né? E pegou o nome, aí virou Calo Fofo. Calo Fofo. Calo Fofo. Inclusive, eu queria até aproveitar o programa aqui para dar em primeira mão, porque vocês sabem que os nossos programas, né, o Eu Leio Brasil, o Papo de Escritor e o Na Mira dos Autores, eles levam aos leitores, aos espectadores, algumas notícias em primeira mão. Então, hoje nós vamos dar uma notícia aqui em primeira mão, que certamente não apareceu ainda na mídia, né, que a Kel fez uma homenagem, tem uma homenagem a prestar para os calos. Mostra aí, em primeira mão, no Eu Leio Brasil. Tá com plástico. Mostra com plástico mesmo. E travou. Cadê? Alô, alô? Alô? Kel? Quem sabe faz ao vivo. A emoção foi tão grande que travou. Que travou tudo. Pronto, tá voltando. Foi tão intenso que até travou o negócio todo. Tá ok, agora voltou. Mostra aí de novo. Ah, tá. Aqui, ó. Deixa levanta paradinha. Deixa. Ó, CF de Calo Fofo. Tem sigla e tudo, né? CF. Cadê as palmas? Muito bom. Muito bom. Agora, sobre ainda as fanfics, eu queria saber de você o seguinte, essa popularidade, essa interação com o público, ou com eco, vocês estão ouvindo um eco aí, gente? Sim. Um pouquinho. Eu tô com os dois fones. Quer que eu faça a minha pergunta, ver se passa o... Alô? Quer mudar essa... Oi? Acho que melhorou. Não melhorou não. Deixa eu fazer logo minha pergunta, então. Faça aí. Vê se está saindo o som externo, alguma coisa aí. Então vamos lá. Mas sobre a Fortaleza Negra, né? Eu vi a sinopse do seu livro, eu não li seu livro ainda, mas vou ler. A sinopse eu percebi uma coisa interessante, que é bem complexa realmente, né? Ela fala de Guerra Fria, né? Parece que tem mais de um núcleo narrativo, porque vai ter um núcleo lá na União Soviética e tem uma história daquela sua família. É a família da fanfic que está nesse livro? Aquela família que você criou, como é que chama? Família Baker? Família Baker. Família da Sasha, né, que você tá falando? A Sasha tem alguma relação com essa... Não. Mas então... Não, com tem o Calo? Não. Com o Crepúsculo também não. Não, esquece. Aí a Sasha, ela vai viajar e tal, não sei o quê. Então é uma coisa... tem minotauros, tem centauros. Então, assim, realmente é bem extensa, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre o seu livro, tentasse
até falar da história até de uma forma mais, como é que eu diria? Mais direta, né? Porque a sinopse ela tenta falar daquela coisa organizadinha, mas fala aí mais sobre o seu livro para a gente entender do que se trata, Fortaleza Negra. Então, Fortaleza Negra, eu queria criar uma história sobre vampiros, mas que fugisse completamente de Crepúsculo, né? Então, eu resolvi criar uns vampiros diferentes. Eles são russos, eles nasceram 2000 a.C., sabe? Então, na verdade, é quase uma distopia. Eu digo que eu não considero totalmente distopia, não faço propaganda enganosa, mas é quase uma distopia. A Sasha é uma adolescente de 18 anos, que ela detesta vampiros, né, porque o mundo é regido por eles, em 2013. O irmão dela é obcecado, super fã, gosta de se vestir que nem um vampiro e tudo mais, mas ela não, ela é do contra mesmo. E ela recebe a notícia um dia dos pais que ela vai precisar se mudar para Fortaleza Negra, para a Rússia, porque os mitológicos eles estão tomando conta do mundo aos poucos, e eles invadem cidades, fazem arrastões, entendeu? E matam. O instinto deles é totalmente assassino. Eles matam mesmo para comer a carne humana. Os Esses centauros e esses minotauros. Minotauros e centauros, isso. E como o pai da Sasha ele é um biólogo que ele está tentando criar uma substância letal a esses mitológicos, ele recebe um convite para ir morar na Fortaleza Negra. Porque lá só entra com convite. É o reduto, né, da realeza vampírica. Então ela vai com os pais, no princípio totalmente contra a vontade dela, porque ela está deixando a melhor amiga nos Estados Unidos. Mas o livro é completamente ambientado na Rússia, porque só no início mesmo que se passa nos Estados Unidos. E ela chegando lá, ela vê que os vampiros não são nada do que ela esperava, sabe? Porque ela nunca teve muito contato com eles, porque tem um toque de recolher no mundo todo. E ela, de cara, ela já fica interessada num dos mestres, que faz parte da realeza. E aí lá, muitas coisas vão acontecer. E, infelizmente, ela descobre que a Fortaleza Negra não é exatamente muito segura. Alguns ataques acontecem por conta de um traidor. E ela é daquelas que ela sempre está no lugar errado na hora errada. E é isso aí. Ou seja, a dominação